Colega advogado, 2024 tem tudo para ser o melhor ano da sua carreira. Aqui quem fala é Caio Vitor Barbosa, advogado eleitoralista há mais de 10 anos. E eu digo isso por quê? Porque em 2012 eu aproveitei uma oportunidade semelhante e isso mudou a minha trajetória. Que oportunidade é essa? As eleições municipais. Em 2024 serão mais de 5 bilhões de reais de recursos já garantidos para serem aplicados nas campanhas. Na última eleição, tiveram mais de 500 mil candidatos registrados nos 5.570 municípios do país, gerando milhares de demandas, tanto judiciais como extrajudiciais. E como eu disse, essa oportunidade foi responsável por dar uma guinada na minha carreira, permitindo que eu alcançasse o reconhecimento necessário na advocacia. E em virtude dessa minha atuação na área, eu fui convidado para presidir a Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio Grande do Norte entre os anos de 2016 e 2018. E lá eu percebi que muitos colegas também queriam trilhar o caminho da advocacia eleitoral e não sabiam como. Muitos pensavam, não, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Outros diziam, não, eu tenho que entrar num escritório que já atue na área da advocacia eleitoral. Só que, primeiro, a pós-graduação, ela demora cerca de 2 anos para poder ser concluída. E ela não ensina a parte prática da advocacia eleitoral. Não ensina como você vai coordenar juridicamente uma campanha. Não ensina como você vai conquistar clientes. Além disso, você advogar como contratado de um escritório de advocacia, não é certeza que você um dia vai sair da sombra dos outros e vai conseguir realmente trilhar e alcançar o seu lugar ao sol. Então, vendo essa realidade, o que foi que eu fiz? Em 2020, eu decidi ajudar colegas a atuarem na área e eu desenvolvi um treinamento e esse treinamento foi responsável por capacitar dezenas de advogados por todo o país. Eu ajudei eles a alcançarem mais êxito nas suas demandas, a conquistarem mais clientes, a atuarem com mais segurança, diminuindo seus riscos, compartilhando a experiência adquirida na área. E nesse ano de 2024 eu quero fazer o mesmo. Por isso, eu lancei o curso DJE Eleições 2024, que já está disponível online aqui na plataforma da Hotmart. Nesse curso eu auxilio os advogados a atuarem como diretores jurídicos de uma campanha eleitoral, assessorando prefeitos, vereadores, partidos, comissões, federações, coligações, e mostro desde como conseguir clientes a como atuar em todas as fases de uma campanha eleitoral. E eu queria mostrar para você aqui por dentro de como é esse curso, para que você possa ter uma ideia de como está organizado e estruturado esse curso. Aqui na introdução eu falo o que é um diretor jurídico eleitoral, digo como se estrutura uma organização de uma campanha, qual é a estrutura diretiva de uma campanha, me apresento um pouco mais e falo qual é o conteúdo desse curso. Nessa aula 2, eu falo os fundamentos da advocacia eleitoral. Quais são as formas e fases de trabalho de um advogado eleitoral? Já entro no mérito, quais são os ilícitos eleitorais, quais são as medidas judiciais eleitorais. Falo do PJE, mostro como funcionam as intimações, as citações, o maior medo de todos os advogados, como é que conta prazo no direito eleitoral. Na aula 3 desse primeiro módulo, eu falo das fontes do direito eleitoral. Falo os principais aspectos jurídicos eleitorais da Constituição, da lei dos partidos políticos, da lei das eleições, lei de inelegibilidades, as resoluções do TSE, o Código Eleitoral e também mostro
como a jurisprudência tem um papel preponderante no direito eleitoral. Depois disso, eu falo na aula 4 a estrutura e acesso à justiça eleitoral. Como é organizada a justiça eleitoral, como se dá o acesso à justiça eleitoral, como se provoca, né, quem tem legitimidade ativa e passiva, os custos, tem custo para atuar na justiça eleitoral, como é que eu acesso às instâncias recursais, ou seja, quais são os recursos, o mandato de segurança, efeito suspensivo, como é que você pode conseguir isso, mostrando quais são os principais erros das medidas recursais. Depois eu falo aqui da jornada da advocacia eleitoral, a carreira do advogado, os riscos, os contratos, como fazer os contratos. Apresento aqui junto modelos de contrato que você pode fazer já desde a pré-campanha. Falo como vender os serviços, mostro modelos de como você pode fazer cartas de apresentação para fazer apresentações e para vender esses serviços. Falo sugestões para quem está iniciando, como você deve procurar, quem você deve procurar, como deve se posicionar, e falo também de como são as etapas posteriores a esse início da advocacia. E depois, aí no módulo 2, eu vou falar sobre pré-campanha. Como deve ser feita a organização dos partidos políticos, SGIP, Comissão Provisória e Diretório, CNPJ, contas bancárias, falo do sistema SICO, da suspensão de organização partidária, de anotação de órgão partidário, a SOP, regularização de contas não prestadas, levantamento de suspensão de anotação dos partidos políticos. Mostro como os partidos políticos podem atuar nessa fase de pré-campanha. Trato na aula 2 do módulo 2 da inscrição e da filiação partidária, domicílio, inscrição, transferência, impugnações, recursos, os prazos dessas medidas, filiação partidária, desfiliação, dupla filiação, filiação do militar, requerimento de filiação por desídia do partido, desfiliação, fidelidade partidária, incluindo a questão da janela e da ação da perda do mandato por infidelidade partidária. Nessa parte da comunicação da pré-campanha, que é tratada na aula 3 do módulo 2, eu falo sobre a reforma eleitoral de 2015, as balizas da propaganda antecipada, e falo das questões dos outdoors, impulsionamento, adesivos, quais são as vedações, o que você deve ter, passar para o seu cliente de precaução e quais são as alternativas que você pode sugerir para o cliente para dar a ele mais segurança jurídica e condições de ele se comunicar nessa parte de pré-campanha. No módulo 2, aula 4, eu falo a construção de casos e ações na pré-campanha. Isso aqui é próprio de quem trata da advocacia. Como é que eu vou construindo os casos para que eu tenha mais chance de êxito? Como é que eu organizo os meus arquivos, as pastas? Eu mostro aqui como é que eu faço no meu escritório de advocacia. Como é que eu reúno as provas, os meios, os fundamentos para a produção de provas, as vias administrativa e judicial, as ações que eu recomendo que você faça esse trabalho de produção antecipada de prova. Depois eu vou para a parte de convenções, que aí encerra esse período de pré-campanha. O que é uma convenção, como deve ser feita a convocação, quais são os prazos, a forma de deliberação, quem são os convencionais, a realização em prédios públicos, como deve ser requerida, as deliberações, diretrizes sobre coligações, o que são essas diretrizes? Quando é que elas acontecem? As providências preparatórias que o advogado tem que providenciar antes da convenção, acesso à chave JIP, lista de presença, ata, como transmite, o Candex, como faz o pedido de registro, aí falo do DRAP, RRC, RRCI, divulga CAN de contas, mostro todas essas etapas. Aí encerro a parte de pré-campanha. Depois vou para a campanha em si, e aí vou tratar sobre o processo de registro de candidatura e a ação de impugnação de registro de candidatura. Como é essa impugnação? Quais são as diligências no registro? O que deve ter numa inicial de uma ação de impugnação de registro de candidatura? E aí vou tratando de todas as inelegibilidades
de forma prática e de forma sistematizada e mostrando modelos, trazendo os modelos. Como é que eu impugno o DRAP? Quais são os entendimentos jurisprudenciais sobre impugnação de DRAP? A linha G, a linha H, a linha L, todas as alíneas da lei de inelegibilidade. E como se dá o procedimento. Falo também da defesa, porque às vezes nós estamos de um lado, mas também estamos do outro, muitas vezes. O procedimento da ação de impugnação do registro de candidatura, o julgamento, os recursos. E encerro aqui essa parte para já falar de arrecadação e gastos. Sim, nesse curso a gente fala sobre arrecadação e gastos. Aqui no cantinho estão os modelos de contratos que a gente utiliza. Aqui nesse cantinho aqui estão os modelos de contratos. Tem outros documentos aqui, os manuais de prestações de contas de outras campanhas eleitorais, pedido de diligência de verificação, que são alternativas que a resolução de prestação de contas traz e que são alternativas, são estruturas que muitas vezes não são trabalhadas, mas a gente traz aqui nesse curso. E aí a gente fala crowdfunding, CNPJ, contas, como organizar o início das contratações, despesas de preparação para a campanha, devo fazer, não devo fazer, o que eu recomendo, limites de arrecadação e gastos, a arrecadação, como formaliza, enfim, tudo relacionado à arrecadação e tudo relacionado também aos gastos, aos contratos, ao fornecimento, prestações de contas parciais, quando deve fazer a habilitação, e aí fala de fiscalização concomitante, diligências de verificação, denúncia, ação preparatória e quebra do sigilo fiscal e bancário. Tem uma aula só sobre pesquisa eleitoral. Isso foi muito modificado na eleição de 2020 e 21, 22 teve uma evolução jurisprudencial muito significativa. Então tem uma aula aqui no módulo 3 que eu trato só de impugnações de pesquisa, obrigatoriedade de registro, que trago modelos de impugnação dessas pesquisas. E não sei se você está vendo, mas todas as aulas eu disponibilizo todo esse material dos slides que tem aqui toda a parte da legislação, dos precedentes que eu cito. E aí falo da divulgação de resultados, solicitação de informações, impugnações, as sanções. Aí vou para a aula 4 do módulo 3 da propaganda eleitoral. Os requisitos, vedações, internet, redes sociais, impulsionamento, material impresso, rádio e TV, debates, propaganda da imprensa, carros de som, alto-falantes, comícios, carreatas e o fim do período da propaganda. Para encerrar essa parte de campanha, eu falo das principais medidas judiciais durante esse período de campanha. Então, as representações do artigo 96, direito de resposta, mandado de segurança, tutela cautelar antecedente e reclamação. Falo tanto por propaganda irregular em geral e falo das especificidades da representação por propaganda no rádio e da TV. Então, se você advoga num município que tem emissora de rádio e TV e propaganda eleitoral gratuita, a gente trata também disso, trata também dos direitos de respostas, quais são as sanções da representação por propaganda irregular, e também fala aqui do mandado de segurança, tutela cautelar antecedente e reclamação. Por fim, a gente vai para o módulo da campanha, que aí eu falo a preparação do dia da eleição, como é que você deve fazer, disponibilizo aqui um manual que você pode utilizar, você, meu aluno, vai poder utilizar como modelo para você capacitar os fiscais da sua campanha, como é que você deve fazer a solicitação do credenciamento dos fiscais e a preparação para o dia, e também falo sobre o resultado da eleição proporcional. Tem alguns aspectos que são relevantes no dia da eleição, você observar. Aí vou para a prestação de contas eleitorais, já no pós-campanha, né? No terceiro turno, que a gente chama aqui, a apresentação da prestação de contas, a notificação dos omissos, exibição física de documentos, encerramento das contas bancárias, sobras, dívidas de campanha, prestação de conta simplificada, o procedimento da prestação de contas eleitoral, quais são as principais exigências que os analistas apresentam nas diligências, como é que eu respondo às diligências,
O cuidado que você deve ter com o cancelamento das notas fiscais, orientar como é que faz isso, como é que eu notifico um fornecedor que emite uma nota fiscal equivocada. E tenho aqui o modelo, né, o requerimento de assunção de dívida, a notificação do cancelamento dessa nota fiscal. Isso é importante para que não gere um RONE, despesa para o candidato, né, a obrigação de devolver recurso. E aí falo do parecer conclusivo, parecer do MP, como se dá o julgamento, quais são as sanções, os recursos e como você deve fazer para o seu cliente uma regularização de contas julgadas como não prestadas. Aí eu falo aqui, tem um capítulo na resolução de representações que ele trata especificamente das representações especiais. Então vou explicar que representações especiais são essas, quais são o rito delas, quais são as teses defensivas que devem ser apresentadas nas representações de cassação, a prova testemunhal exclusiva, como é que está sendo esse entendimento nos tribunais, gravação ambiental, como está essa discussão nas cortes, e a eficácia das decisões de cassação, porque isso é um tema próprio aqui do direito eleitoral. Na sequência, eu vou falar sobre representações especiais em espécie. Eu vou adentrar aqui nas representações de 41A, da representação do conduta vedada, da AIME, do recurso contra expedição de plano, a representação do 30A, e também trato da ação por fraude à cota de gênero. Por fim, o que eu estou apresentando como bônus para vocês, tá? Nessas turma, nessa turma inicial, eu estou disponibilizando aqui um bônus. Que bônus é esse? Reuniões coletivas online e semanais comigo. Isso foi uma metodologia que a gente adotou com a turma nas eleições de 2020, que foi muito bacana e muito interessante. Como é que funcionava? Como é que funciona, né? Como é que vão funcionar essas reuniões a partir do dia 19 de janeiro de 2024? Eu disponibilizo previamente um link com um formulário para você enviar suas dúvidas e o link para participar de forma online da reunião. E aí eu vou respondendo essas dúvidas, e eventualmente se precisar, e vou gravando esse conteúdo, que esse conteúdo vai ficar disponível para quem não puder participar da reunião naquele momento, vai poder assistir depois. E é interessante essas reuniões porque é uma oportunidade que eventualmente também alguma dúvida que você queira tirar de forma direta e até mesmo que não queira que seja gravada, a gente pode fazer antes, não, vou parar aqui a gravação, tem algumas perguntas aqui, a gente diz que são as perguntas off the records. Então é bem interessante essa forma de reunião que a gente compartilha experiência com colegas de todo o Brasil. Então você vai ter aqui colega do Rio de Janeiro, do Amazonas, colega de Minas Gerais, aqui do Nordeste, vai ter colega do Sul e todo mundo vai trocando experiência de como está acontecendo e discutindo, olha, teve tal precedente, o que você achou disso? Porque é um ambiente que é feito só para advogados. Então tem essa vantagem. A gente vai discutir as questões práticas, aquilo que vai realmente influenciar. Pô, estou com dificuldade de conseguir um cliente, como é que você está fazendo? O que você está fazendo por aí? Então, o que eu posso dizer? Espero você, estou ansioso, já está tudo disponível online para você aí e estou aguardando. E, assim, aproveita essas condições que estão atualmente, que eu não sei até quando a gente vai manter essas condições de preço e etc. Então, você compra aí pela plataforma Hotmart, você vai ter 7 dias para testar. Pô, cara, eu não gostei, não achei legal, beleza, sem problema. Você vai lá, solicita no Hotmart a devolução do seu valor e a Hotmart vai transferir de volta para você e, e tudo bem, não tem problema. É um direito que vai ficar assegurado para você de ter 7 dias dessa desistência e de devolução integral do recurso. O pagamento é uma vez só e você vai ter acesso de forma perene, né? De forma ilimitada ao curso e ao material que vai ter lá. Não é uma assinatura anual, não. A
A gente está fazendo esse curso para que você pague uma vez e você possa ficar com acesso vitalício para esse conteúdo. Beleza? Então, obrigado. Caio Vitor Barbosa aqui, esperando você do outro lado para você ver todo esse conteúdo que eu preparei, selecionei para você e a gente se encontrar nas reuniões online. Beleza? Vamos lá? Bom 2024, esse é o ano que vai ser o mais promissor, que vai ser o mais exitoso da sua carreira. Não tenho dúvidas. Um grande abraço, viu? Tudo de bom.